Boa tarde, alunos! Hoje é a nossa segunda aula de CSS e hoje vamos aprender todas as formas que podemos trabalhar com o CSS dentro de um arquivo HTML. É importante vocês saberem que temos três formas de trabalhar com o CSS. O CSS Inline, o CSS no Head e o CSS externo. Então a gente vai aprender aí na aula de hoje essas três formas de estar trabalhando com o CSS. Então, para começar, vamos criar lá uma pastinha do curso de CSS, e eu vou criar aqui um arquivo com a estrutura básica do HTML. Então, aqui eu vou colocar o título do nosso curso de CSS, e eu vou salvar esse curso aqui dentro da minha pasta de CSS. E vou salvar aqui como index.html. Para quem não sabe, index.html é a primeira página que o meu browser vai procurar. Então, se eu estou dentro dessa pasta e tem lá aula 1, 2, 3, 4 e o index, o meu browser sempre vai procurar primeiro a index, tá? Então, ela quer dizer que esse é o arquivo principal, né? Esse é o arquivo ali de inicialização do meu site, index.html. Aqui dentro, eu vou criar um H1. E vou escrever aqui Olá Mundo, tá? Vamos abrir esse arquivo. Então, eu tenho aqui meu arquivo com a estrutura básica, nenhuma novidade. Vamos começar os nossos estudos de CSS estudando o CSS Inline. O CSS Inline é aquele que é criado na linha da própria tag, tá? Então, lembra lá de atributos, quando a gente viu atributos em tags no curso de HTML? Temos o atributo Style. Então, eu quero que esse H1 tenha uma cor, escrevendo aqui do inglês, color, azul. Também a cor em inglês, blue. Vamos ver como isso fica? Então, eu tenho aqui a minha primeira estilização, né? Vamos supor que eu tenho aqui um H2, aula de CSS. E eu quero também que esse H2 tenha uma cor. Eu quero que ele tenha a cor vermelha. Então, color red. Vamos ver, curso de CSS. Então, eu já tenho aqui duas estilizações inline, tá? Então, essa é a primeira forma como a gente pode estilizar alguma coisa em CSS. Agora, vamos entender uma segunda forma de trabalhar com CSS que a gente vê muito por aí também, tá? Lembra lá na aula 2 ou na aula 3 de HTML que eu ensinei para vocês a diferença do body e do head? O head era tudo que era a configuração da página que o meu usuário não vê. E o body é tudo o que o meu usuário vê, né? Então, como a gente está mexendo com estilização, é uma coisa que o meu usuário não vê. Então, eu posso trabalhar ela aqui dentro de head. Então, eu crio a tag style. E aqui, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um esboço para explicação. Então, assim, eu tenho seletor. Seletor, vejam como o quê? A minha tag, se eu tivesse uma class, um ID, um identificador, tá? Então, vamos ver aqui como as nossas tags inicialmente. Propriedade é tudo o que eu vou fazer. Então, se eu tenho uma borda de uma cor, se eu tenho um fundo de outra cor, se eu tenho a cor do próprio texto que recebe, sei lá, um sombreamento. Então, todas as propriedades eu trabalho aqui. O nome da propriedade e o valor que eu quero que ela receba. Então, seletor, propriedade e valor, tá? Então, vamos converter esse esboço para estilizar isso aqui, tá? Então, eu vou apagar esse CSS do H2, que tá vermelho. Ele voltou a ser o default preto e vamos estilizar ele por aqui. Então, o seletor que eu vou pegar é o H2. Então, vou substituir aqui a H2. A propriedade que eu quero é essa color. E eu quero que ele tenha o valor de vermelho. Vamos ver como isso ficou? A mesma coisa, tá? Vamos supor que aqui eu tenho uma tag P, sintaxe de CSS. Então, eu quero que o meu P ele tenha um fundo. O fundo, a gente usa a propriedade background. Eu quero que ele tenha um fundo laranja. Então, eu coloco aqui a cor em inglês também, orange. Vamos ver? Então, laranja. Eu quero que a fonte
a fonte do meu P seja do tamanho de 20 pixels. Vamos ver? Então, aumentei. Vamos aumentar um pouco mais, quero que seja 50. Então, aumentei aí. E eu quero que a cor dela seja branco. Vamos ver? Então, eu fiz aí várias mudanças no meu P e no meu H2. Então, essa é a segunda forma aí de receber um CSS em um arquivo, né? Então, forma inline e forma no head. Qual é a melhor forma dessas duas? Essa daqui. Por quê? Porque a gente deixa o CSS tudo em um canto e HTML tudo em outro, sem misturar as linguagens. Então, assim, para dar uma manutenção, para ler um código, fica muito mais fácil quando você lê as linguagens separadas, tá? Então, dessas duas formas aqui, a melhor é essa no head. Agora vamos ver a terceira forma de trabalhar CSS, que é a seguinte. Quando a gente está criando um projeto, eu vou voltar aqui na pasta e eu vou criar uma pastinha chamada CSS. Quando a gente pensa em um projeto, é interessante a gente já ter essa organização de pastas, tá? Então, assim, todos os meus arquivos CSS vão estar dentro dessa pasta, todos os meus arquivos HTML aqui fora. Se eu for trabalhar a imagem, é interessante a gente ter uma pasta IMG também. Tem uma imagem aqui que representa essa estrutura de pastas para a criação de um projeto. Então, quando a gente fala de front-end, a gente tem lá o nosso site, que tem uma pasta CSS, que vai ter toda essa parte de estilização, uma pasta de imagem e uma pasta de JavaScript, né, que vai ser o nosso próximo curso aí, tá? Então, para esse momento, a gente tem que ter já essas duas pastas para começar a criar os nossos projetos. Então, tem a pasta do site, CSS e imagem. Então, vou criar um arquivo aqui dentro dessa pasta CSS com o nome Style CSS, tá? E eu vou pegar todo esse código que fizemos e colocar ele aqui dentro desse arquivo, tá? Salvei e vou apagar tudo que é CSS daqui, tá? Eu vou atualizar aqui e a gente vai perder essa estilização, tá? Então, voltou aí ao default. Por que a gente perdeu essa estilização? Porque a gente não tem uma referência para esse arquivo. Vamos fazer a referência agora. Então, eu faço através disso daqui, ó, link rel igual style sheet de style e eu aponto para o meu arquivo que está dentro da pastinha css barra style.css. Vamos ver se deu certo? Então, agora voltou a estilização. Então, essa é a terceira forma que a gente tem aí de trabalhar com o CSS, né? Então, num arquivo externo, né? Então, agora eu vou aplicar aqui uma estilização para o meu H1. Então, eu quero que o meu H1 tenha um fundo, que é um background na cor verde. E eu quero que ele tenha uma fonte size de tamanho de fonte, de tamanho 80, bem grande aí o tamanho da fonte. Vamos ver? E eu quero que ele tenha a cor branca. Olha aí. E a gente vai ver mais uma propriedade aí que é o padding, que é espaçamento interno, tá? A gente vai ter uma aula só explicando o que é margem, o que é espaçamento interno, o que é espaçamento externo. Então, a gente vai criar um espaçamento externo que ele já dá um visual bem mais bonito aí para minha propriedade. Então, eu vou colocar 20 pixels de espaçamento interno. Então, olha, já dá esse respiro para a fonte para quando a gente trabalha com box. É importante que toda vez que a gente usa uma propriedade, a gente usa os dois pontos e quando eu aplico o valor dela, a gente usa o ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula significa que eu estou finalizando essa instrução aqui, tá? Então esse é o CSS externo, a nossa terceira forma aí de trabalhar com o CSS, tá? Então o mais adequado é a gente sempre trabalhar CSS externo, porque pensa bem, a gente tem a primeira forma, que é o CSS inline. O CSS inline tá tudo aqui misturado com as próprias tags, fica um pouco bagunçado. A segunda forma que a gente viu foi dentro do head. Dentro do head ele tá dentro do mesmo arquivo, tá separadinho ali um conjunto de CSS, mas tá dentro do mesmo arquivo, eu ainda estou misturando, tá?
E a terceira forma é externa, eu tenho um arquivo só para CSS, então é mais organizado ali, né? Então a forma mais adequada aí é a gente trabalhar sempre em arquivos externos. Mas é extremamente importante vocês saberem essas três formas, porque quando a gente está no mercado de trabalho, o que acontece? A gente pega muito projeto para dar manutenção. E quando a gente pega um projeto para dar manutenção, a gente encontra muito isso de ter CSS dentro do próprio HTML, seja no head, seja inline, e a gente tem que dar manutenção e ter esse entendimento, tá? Mas se vocês fazendo os projetos de vocês, tentem trabalhar com CSS externo. Vamos dar uma olhada aí em alguns sites para ver como que eles colocam o CSS deles? Então vamos aqui no G1 e eu vou aqui visualizar o código-fonte deles. Então, botão direito, exibir código-fonte. Eu vou procurar aqui por .css. Então aqui, ó, eles têm um arquivo de CSS externo. Vamos ver se eles têm CSS no head. Então, vou buscar por head aqui, ó. Eles têm CSS no head. Tá vendo aqui, ó, style e todo CSS no head. Vamos ver se eles têm algum inline. Style igual, que tem um style vazio, outro style vazio, eles têm algumas coisas que provavelmente apagaram, mas existe aqui a tag de style que eu acho que em algum momento usaram inline, tá? Então, tá vendo aí que é bem utilizado as três formas, tá, galera? Então é isso, galera. Vimos aí hoje as formas como a gente pode trabalhar com CSS, como o mercado trabalha com isso. Durante o curso a gente vai ver muitas outras coisas. Mostrar para vocês um projeto que a gente vai fazer durante o curso, que é um site de um corretor de imóveis. E a gente vai fazer ele em versão responsiva, ali que se adapta ao celular, vai ser bem legal. Então a gente vai aprender diversas coisas aí durante o curso, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê aí nas próximas aulas. Beijão, galera!